Ok, depois de ler a história do Sebastião, eu gostaria de fazer algumas perguntas para o autor. A primeira é que se é uma história da vida real ou é fictícia. A segunda é que qual é a mensagem que você quer dar com essa história. E a terceira pergunta é para o autor: se você fosse Sebastião, o que você teria feito nessa situação? Essas são minhas três perguntas. E meu comentário sobre esta história é que algumas vezes eu acho que as pessoas têm como palpites sobre alguma situação que vai acontecer, seja boa ou ruim, e é algo que está como no coração. Por isso é muito importante sempre agradecer pelo que temos e lembrar a nossos seres queridos o quanto eles são importantes para nós e o amor que temos por eles. Porque pode ser que hoje estamos aqui, mas amanhã não sabemos. Acho que essa é como a ideia mais importante que eu achei nesta história. Olá, professora, como vai? Boa noite. Eu li a história, eu acho que foi um pouco trágica. É, essa é minha primeira pergunta para o autor, porque uma história tão trágica, eu não esperava esse final. É, foi um pouco diferente. Eu acho que ao início tentou dar uma mensagem mais para essas pessoas que o trabalho é o centro de suas vidas. Isso é algo importante. O trabalho é importante nas nossas vidas, mas não pode ser o centro. O trabalho é só para ter uma vida, uma boa vida, mas aí há coisas mais importantes como são a família, os amigos, atividades diferentes, os hobbies e tudo isso não pode ser só trabalho de segunda-feira no domingo todo o dia. Há que ter uma vida diferente que você goste dela. E minha outra pergunta, sim, e minha outra pergunta é se o mecânico queria algo diferente, porque algo diferente do que todos os dias, porque escolheu um bar. Eu acho que se ele queria algo diferente, eh, bom, em meu caso, eu preferiria passar tempo com as pessoas que eu mais quero, não em um bar com diferentes pessoas que não são relevantes na, na, na minha vida, mas é somente um comentário de minha parte. Eu acho a história muito interessante por causa de como coisas inesperadas acontecem na vida das pessoas que podem mudar toda a sua vida de um dia para outro. Minha primeira pergunta para o autor é se a história acontece na vida real ou se é tudo imaginação. Minha segunda pergunta é por que escolheu contar este tipo de história? Se sempre tivesse em mente dar um ensinamento da vida através da história. Boa noite. Em primeiro lugar, muito obrigado pela sua história. Meu hobby favorito é a leitura e para mim é sempre um prazer poder ler histórias que eu não conhecia. Também eu estou sempre curiosa para saber um pouco sobre o pano de fundo das histórias. Então,
O que inspirou a você escrever O Dia de Folga? Eu acho que apesar da tragédia final, é um bom lembrete de como a vida pode ser imprevista e como é importante aproveitar e viver cada dia como se fosse o último. E, e minha segunda pergunta é: por que você acha que a morte de Sebastião foi necessária na história? Pelo impacto que causa no leitor ou porque você acha que é necessária uma tragédia para que refletirmos seriamente sobre a forma como estamos vivendo? Obrigada. Boa noite, prof. Eu queria responder as perguntas de a leitura. Eu gostei muito a história porque acho que é uma citação que pode acontecer de como um pai deixa de fazer seus trabalhos para que seus filhos possam fazer as tarefas e responsabilidades diárias sozinhos. É a única pergunta que eu tenho é se tem alguma relação direta de por que o acidente aconteceu depois de que ele tomara tanta cerveja, ou se pudo igual acontecer se o excesso de álcool, mas acho que isso é outra ensinança que a história quer comunicar às pessoas. Boa noite e obrigada. Olá, agradeço as perguntas feitas por vocês e explico também ao meu público ouvinte que, em respeito aos estudantes da Costa Rica, irei falar pausadamente, uma vez que eles são estudantes de português, e eu espero que vocês tenham paciência com esta minha pronúncia mais pausada. Mais uma vez dizer da minha alegria ao me corresponder com estudantes latino-americanos deste grande continente que fala espanhol, e a minha satisfação especialmente neste país que acolheu tão bem a minha literatura. Eu fiz aqui algumas anotações, está aqui, e em respeito a cada um de vocês eu irei respondê-los, afirmando também que as perguntas que foram direcionadas por escrito serão devidamente respondidas tanto na revista Conhece-te quanto no meu site oficial de escritor. Então vamos lá. A pergunta da Carolina Murídio sobre o trágico e por que o Sebastião escolheu o bar, eu devo dizer que quando nós escrevemos um conto,
nós damos autonomia ao personagem para ele transitar, fazer as suas escolhas, e muitas das vezes estes personagens parece que ganham vida própria. Como é uma obra de ficção, Carolina, à medida em que eu escrevo, em que eu desenvolvi este conto, Dia de Folga, é como se eu conduzisse a minha caneta livremente para que o personagem fluísse, e a questão do trágico, que irá se repetir aqui em algumas perguntas, e que também por escrito eu vi que se repetem, é uma contingência da vida. Então, a morte, ela nada mais é do que uma finalização da vida. É algo natural, e muitas das vezes o trágico é viver. Então, Carolina, muito obrigado pela sua pergunta. Da Jenny Maria Cubeiro. Jenny, você me perguntou qual foi a inspiração e por que a morte do Sebastião foi necessária. A inspiração foi uma criação. Eu quis trabalhar com esta contingência da vida, quis trabalhar com esta fatalidade que o conto nos conduz. E se a morte do Sebastião foi necessária, como final poderia ser sim, poderia ser não, neste conto em específico eu optei pelo sim, como modo de nós refletirmos sobre a nossa existência. Excelente pergunta que me fez refletir muito. A Mariclis Quesada, me pergunta se o excesso de álcool causou o acidente. Claro que neste conto específico, o Sebastião, ele mecânico, vai para o bar e lá toma algumas garrafas de cerveja. Claro que não é indicado fazermos nenhum trabalho alcoolizado, mas eu mesmo fico sem saber se foi o excesso de álcool que causou o acidente ou não. Eu também gostaria de perguntar ao destino, mas eu não sei. O Álvaro Torres me pergunta se é realidade ou ficção, qual é a mensagem e o que eu teria feito se fosse Sebastião. Vamos lá. Quando nós lemos um livro, por exemplo, eu quando leio os livros que estão aqui atrás de mim, os meus livros favoritos, mas vamos trazer um em especial. Quando eu leio Travessuras da Menina Má, do peruano Mário Vargas Llosa, eu não me preocupo se o personagem principal, o Ricardo, o Ricardito, é na verdade o Mário Vargas Llosa. Eu me encanto pela história, pelo enredo. Qual é a mensagem? Neste conto específico, o Dia de Folga, eu acredito que a mensagem é para
A fatalidade da vida, o acaso. Eu lembro de uma fala do filósofo francês e escritor Jean-Paul Sartre, que ele diz que nós nascemos para a morte. E o que eu teria feito se fosse Sebastião? Eu não sei, porque eu não sou Sebastião. Eu sou Marcelo. Então, respondendo a estas perguntas, eu fico muito feliz de, através de um papel e uma caneta e das minhas ideias, criar uma história, não é? E fazer com que vocês viajem nesta história. E eu devo dizê-los que este conto, O Dia de Folga, fruto desta entrevista, ele faz parte de um livro de contos que eu espero que vocês tenham acesso em breve. Este livro é constituído por 14 contos, sendo um deles O Dia de Folga, e eu quero convidá-los a mergulharem fundo nestas histórias, convidando vocês a entrarem na história, a mergulharem na história, a fazerem parte da história. Porque, como escritor, para mim é uma satisfação imensa ter o meu trabalho divulgado, lido, comentado, refletido, do mesmo modo que, como leitor, eu mergulho nestas histórias que estão aqui atrás. Eu me transporto para a história. Dizer da minha felicidade em responder a esta entrevista. Quero parabenizá-los porque estão falando português muito bem, estão de parabéns. Quero saudar mais uma vez os meus leitores deste lindo país da costa da América Central, a Costa Rica. E é isto. Muitas graças, boas coisas e até uma próxima conversa.